Olá, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Quem fala é o pastor Benjamin Prado, sou pastor aqui no IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, temos aqui muitos materiais, tanto de congressos que realizamos, como também de séries, como a série de Hebreus. Toda sexta-feira estamos lançando um novo vídeo, realizamos também quando surge um assunto interessante, um podcast chamado Pode Crer, que tem também uma playlist aqui no canal, e você é muito bem-vindo para acessar todo este conteúdo, deixar os seus comentários, o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí também, ative as notificações para estar acompanhando as postagens que realizamos aqui no nosso canal. Nós somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos localizados no sul de Minas, na cidade de Capitólio, na zona rural. E aqui estamos realizando um trabalho para a honra e glória do nosso Deus. Temos uma escola missionária, contando hoje com cerca de 25 alunos. Se você tem interesse de se preparar para ser um missionário, entre em contato conosco. A escola tem a duração de 1 ano. Temos uma gráfica também muito forte aqui. Imprimimos livros de Ellen White e outros autores, mas que todos estes materiais contêm uma mensagem bíblica, uma mensagem para este tempo. Trabalhamos fortemente também com a agricultura, temos uma indústria, estamos trabalhando lá no sul da Bahia, na Barra do Choça, com uma clínica para trabalhar com questões emocionais, mentais, que é o Tranquilamente. Estamos trabalhando em toda a estrutura, queremos que em breve teremos a abertura das portas da clínica. E se você tiver interesse também já pode entrar em contato conosco. Anualmente nós realizamos congressos aqui na sede do IAG, temos abrigos para receber pessoas, já tivemos congressos com mais de 200 pessoas, congressos enormes, bem estruturados, espirituais. Todas as pessoas que vêm aqui acabam tendo um encontro com Cristo, se tornam assíduos frequentadores destes congressos do IAG, porque acabam tendo experiências maravilhosas, e eu quero estender este convite para você que está nos ouvindo agora, caso nunca tenha participado de um congresso aqui do IAG, ou já tenha participado, teremos um novo congresso agora no mês de julho, do dia 9 ao dia 13. Eu quero que você assista então essa vinheta para entender um pouco mais quem são os palestrantes e qual é o conteúdo também deste congresso. Assiste aí comigo esta vinheta e já voltamos. É tempo de consagração, tempo de busca pelo derramamento do Espírito Santo, tempo de nos unirmos em oração e estudo da Palavra de Deus. Por isso, eu quero te convidar para o 8º Congresso do IAG. Será uma grande bênção com os palestrantes Clarence Peña, do Chile, e Carlos Rivero, da Colômbia. Mi nombre es Clarence Peña, soy del sur de Chile, a cargo del Ministerio Publicaciones Misioneras del Piamonte. Te esperamos, no faltes. Deus quer fazer de nós grandes heróis para este tempo do fim. Entre em contato e faça sua inscrição. Como você viu na vinheta, teremos este congresso. Se você tem interesse de participar, então entre em contato conosco e faça sua inscrição. Daqui pouco tempo já teremos então este momento especial, que estamos aqui já em oração, em preparação para receber você e a sua família. Vamos iniciar com uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus e darmos início à recapitulação da lição de número 8, que tem como título Nos Salmos, parte 1. Vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por mais esta oportunidade para estudarmos a Tua Palavra e rogamos que o Senhor seja o nosso professor, nosso mestre, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos e abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando no Lições para a Eternidade, que a Tua graça, o Teu Santo Espírito seja derramado sobre eles, para que possam conhecer a Tua Palavra, serem reavivados e reformados por Ti e preparados para a breve vinda do nosso Senhor Jesus. Obrigado por tudo que tens feito e és, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito quando você comenta, quando você deixa o seu comentário. É importante deixar também, quem sabe, textos, informações que agregam, que enriquecem a recapitulação da lição. Eu tenho procurado, faz algumas lições, responder todos os comentários que são deixados. Alguns dizem
de uma maneira vibrante um amém, e eu também falo um amém ali embaixo. As pessoas que têm comentado e feito as suas perguntas, eu também tenho comentado, deixado ali uma observação em relação aos comentários, e alguns têm feito pedidos, têm feito agradecimentos, e nós temos orado aqui no Instituto, os obreiros têm orado, individualmente também as pessoas têm orado, eu tenho orado por esses pedidos, então se sinta à vontade de comentar e interagir conosco. Não é só para termos engajamento, mas é porque eu quero ter este relacionamento virtual com todos aqueles que estão nos assistindo. E eu peço que você deixe o like, muitas vezes temos 8.000 acessos, 10.000 acessos e poucos likes. E para que serve o like? Para que a plataforma YouTube entenda que é um conteúdo relevante e possa disponibilizar para mais pessoas. Então você estará não nos ajudando em si, mas somando esforços juntamente conosco para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Então o seu engajamento ele é muito importante por este motivo, ok? Como eu disse, estamos na lição de número 8, que tem como título Nos Salmos, parte 1, ou seja, a lição de número 9 será a parte 2 de Nos Salmos, que tem como título. Vamos para o verso para memorizar, que está em Apocalipse 14, versículo 1. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Apocalipse 14 será um dos textos principais estudados nesta semana, já entraremos em detalhes, mas como de costume eu quero apresentar aqui a imagem da lição e trazer um sentido para ela. Você pode acompanhar então aqui a imagem da lição. Nós temos aqui um espelho que tem uma cruz imprimida, cunhada em tábuas, uma luz que vem do céu que reflete nesse espelho nos corações que são mostrados aqui nessa imagem. O que isso significa? Significa que a glória de Deus, que é revelada pela pessoa de Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, pela lei de Deus, e a glória de Deus é o seu caráter, deve ser então, o caráter de Deus, o nome de Deus deve ser escrito em nosso coração, nós devemos refletir a glória de Deus para os corações, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então a glória de Deus, o caráter dele, a revelação do seu caráter deve iluminar a nossa vida e sermos então um espelho desta glória. Sermos a imagem e semelhança de Deus, certamente da pessoa de Cristo Jesus. Imitarmos, seguirmos os passos de Cristo e iluminarmos as pessoas que estão ao nosso redor. A lição de número 8 vem falando bastante a respeito do nome de Deus, do caráter de Deus, da glória de Deus, e é por isso então que a lição traz esta imagem muito significativa. O livro de Apocalipse é um livro que concentra todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia se encontram no livro do Apocalipse. E muitas vezes vamos para o Antigo Testamento, principalmente para o livro de Daniel, para algumas histórias bíblicas, procurando o sentido, o significado dos símbolos proféticos. Mas é importante nós entendermos também que o livro de Salmos, que por isso que tem esse título Nos Salmos, também é um importante livro, é uma importante chave de interpretação profética para o livro do Apocalipse. Então o autor vem trazendo diversos salmos que nós podemos, ao lê-los, compreender um pouco melhor a profundidade dos símbolos apresentados no livro do Apocalipse. Então o livro dos Salmos é uma fonte rica para encontrarmos o significado dos símbolos do Apocalipse. E especialmente o capítulo 14, o autor vai trabalhar de uma maneira mais detida este capítulo, nós temos alguns salmos que lançam luz para este capítulo. Nós veremos o Salmo 15, o Salmo também que a lição traz aqui, o Salmo 15 e o Salmo 24. Então esses dois salmos lançam luz para Apocalipse 14, do verso 1 ao verso 5, que trata a respeito dos 144.000. Assim como Israel, o remanescente da semente da mulher, Apocalipse 12, 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, receberam a mesma missão. Nós já trabalhamos isto nas lições passadas, de que Deus chamou o seu povo para ser uma luz para essas nações, para refletir a sua glória. E esse propósito não era apenas para o povo de Israel, mas é para nós hoje também, para a igreja cristã, para o povo de Deus, para o remanescente da semente. Nós temos um papel de levarmos
o caráter de Deus através das nossas palavras, ações, da nossa conduta, das nossas escolhas. Temos que viver como testemunhas de Deus para todo este mundo. Então devemos ser luz para as nações e levar o último convite, preste bem atenção nessas palavras, o último convite de graça e misericórdia que Deus tem feito para a humanidade. O povo deve levar este convite para todas as nações. É o que nós encontramos em Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, as 3 mensagens angélicas. É o povo de Deus sendo luz, sendo testemunha, refletindo o caráter de Deus por sua vida e levando o último convite para todas as nações. Então é uma responsabilidade tremenda que temos, é um grande privilégio, mas também certamente uma grande responsabilidade. Vamos avançar para a lição de domingo, que tem como título Nosso Sumo Sacerdote. Essa lição vem trabalhando a respeito do santuário terrestre que foi feito de acordo com o modelo que foi apresentado para Moisés no Monte Sinai. Eu quero ler esse texto. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 25. Olha só o que Deus fala para Moisés. Êxodo, capítulo 25. Nós temos aqui a partir do versículo 8. Diz assim: E me farão um santuário. É Deus quem está falando. E habitarei no meio deles. Então, o santuário tem a ver com Deus habitando no meio do seu povo. Comentamos isso na lição passada, versículo 9. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Esta ordem de que Moisés e o povo deveriam fazer um santuário terrestre de acordo com o modelo é reiterado aqui no versículo 40 do mesmo capítulo. Atenta, pois, que o faças o santuário conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Qual que foi o modelo apresentado para Moisés no monte? Certamente o modelo de um santuário celestial. Então o santuário terrestre foi feito de acordo com o modelo do santuário celestial. Os móveis do santuário terrestre foram feitos de acordo com o modelo dos móveis de um santuário celestial. Os compartimentos do tabernáculo, lugar santo e lugar santíssimo, foram feitos de acordo com o modelo dos compartimentos, lugar santo e santíssimo do santuário celestial. Então nós temos este paralelo. Então nós não podemos olhar para o santuário celestial como não tendo móveis ou como não tendo compartimentos, porque o modelo que foi apresentado para Moisés foi um modelo de um santuário celestial. Então, o santuário terrestre ele foi feito de acordo com o modelo apresentado por Deus a Moisés, modelo de um santuário celestial. E nós podemos ver que tudo aquilo que acontecia no santuário terrestre eram tipos do antítipo daquilo que seria a realidade. Então, o santuário terrestre é a sombra, as realidades celestiais, espirituais e eternas são o antítipo. Vou dar exemplos aqui. Nós temos os sacrifícios de animais, nós temos o sacrifício de Jesus na cruz, nós temos o altar de holocausto, onde o sacrifício era consumido, e nós temos a cruz do Calvário sendo ali o altar de holocausto. O pátio é símbolo da terra. Nós temos então no lugar santo móveis, nós temos a menorá, o candelabro, a mesa com os 12 pães, o altar de incenso. Quando nós vamos lá para Apocalipse 4 e 5, a porta aberta no céu é a porta aberta do lugar santo. Então é visto o candelabro, que tem as 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, fazendo uma referência certamente ao candelabro do lugar santo. Não é visto os pães, a mesa com os pães, mas para nós que cremos, o escrito de Ellen White, ela vê no lugar santo a mesa com os pães, e é também mencionado no capítulo 5 a respeito do incenso, que representa orações dos santos, que temos o altar de incenso que ficava diante do véu. Então, Apocalipse 4 e 5, nós estamos falando do lugar santo. E lá em Apocalipse 11, versículo 19, é aberto o templo de Deus, uma referência ao lugar santíssimo, e é vista a Arca da Aliança no santuário celestial, a original. E dentro da Arca da Aliança nós temos as tábuas, as originais, escritas pelo dedo de Deus. Essa é a introdução da lição de domingo.
Olha só a pergunta que traz aqui, a pergunta de número 1 da lição. Leia Hebreus 9, 11 a 15, que apresenta Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, o que ele está fazendo por nós. Quando lemos Hebreus 9, 11 a 15, Paulo, que é o autor do livro de Hebreus, menciona a respeito do sangue, dos sacrifícios, de bezerros, de touro, de bodes, de ovelhas, de carneiros, o sangue que era manipulado para dar ao adorador, para dar ao ofertante o perdão dos pecados. Ora, todos os sacrifícios se cumprem no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que Jesus, como cordeiro e também como sumo sacerdote de um santuário celestial, apresenta a Deus? Ele apresenta o seu sangue, ele apresenta os méritos do seu sacrifício, ele apresenta a sua justiça, ele apresenta as marcas nas mãos, nos pés, no lado ferido, na sua fronte. Ele apresenta diante de Deus os méritos. Ou seja, quando eu hoje vou a Cristo pela fé, confesso os meus pecados, eu estou transferindo pela confissão os meus pecados para Cristo. Ele adquiriu na cruz do Calvário o direito de ser o portador dos pecados, assim como os sacrifícios eram. Então, pela confissão, há a transferência do pecado do pecador para a vítima, do pecador para o substituto. As vítimas, os sacrifícios, eram substitutos da morte que o pecador deveria morrer. Cristo, de igual forma, ele é o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29. Então, os meus pecados, a minha culpa, a minha morte, tudo é transferido para Cristo, para que Cristo, então, tome os pecados confessados e lance esses pecados nos registros do santuário celestial. E esses registros, no dia da expiação, que é o serviço anual, então, precisavam ser purificados. E aí é uma outra situação que nós podemos comentar posteriormente. Então, Cristo, como nosso intercessor, o nosso único mediador diante de Deus, ele apresenta os seus méritos para nos dar o perdão, para nos declarar justos diante do nosso Deus. E o santuário, do início ao fim, ele apresenta o plano da redenção. Tudo fala da obra de Jesus por nós, desde a entrada do pátio, ao vermos ali o altar de holocausto, a bacia de bronze com água, entrando no lugar santo. Nós temos então uma mensagem que apela da justificação pela fé, no lugar santo da santificação pela fé, no lugar santíssimo da glorificação. Nós temos Jesus ali sendo retratado como os sacrifícios, ele é o sacrifício substitutivo, mas ele também é representado pelos sacerdotes. Os sacerdotes intercediam pelo povo, ministravam o sangue dos sacrifícios que eram oferecidos. De igual forma, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus comparece perante o Pai num genuíno e verdadeiro tabernáculo, erigido por Deus e não pelo homem, não desta criação, como diz lá no capítulo 9, para oferecer-se, para apresentar a Deus os méritos do seu sacrifício. Então o santuário do início ao fim fala a respeito de Jesus. Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote. Isso é interessante nós pensarmos, porque nós temos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam do ministério de Cristo aqui na terra, desde a sua encarnação, o início do seu ministério, então teve o seu batismo, o início do seu ministério, fala também da sua juventude, Jesus no templo, fala também do seu ministério durante 3 anos e meio, curas, milagres, ensinamentos, da sua morte na cruz, da sua ressurreição e posteriormente sobre a sua ascensão. Então os 4 evangelhos vêm falando do ministério terrestre de Cristo. Ora, como que eu posso então entender o que Cristo está fazendo lá no santuário celestial? Tendo o livro do Apocalipse. Então o livro do Apocalipse pode ser entendido como um 5º evangelho, ou seja, eu vou compreender o que Cristo está fazendo no santuário celestial, o ministério celestial de Cristo através do livro do Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. O livro de Hebreus também pode ser entendido como um 5º evangelho, porque mostra de uma maneira um pouco mais detalhada o ministério celestial de Cristo. Sem o livro de Apocalipse, sem o livro de Hebreus, nós pouco saberíamos ou apenas deduziríamos, tendo o santuário terrestre, a respeito da obra que Cristo estaria fazendo no santuário celestial.
Então esses livros, Apocalipse e Hebreus, podem ser considerados um quinto evangelho. A lição ela vem comentando, no segundo parágrafo, depois da pergunta, o seguinte: o Apocalipse está repleto de imagens do santuário. Encontramos o candelabro do santuário, a sala do trono, o altar de incenso, a arca da aliança e outras referências ao templo. Então, o livro do Apocalipse acontece no santuário celestial. Quando pegamos o livro de Apocalipse, ele está na estrutura do santuário. Ele vai do pátio, passando para o lugar santo, até ir ao lugar santíssimo, e então temos toda a sessão escatológica, final do Apocalipse. E aí eu precisaria de um pouquinho mais de tempo, mas em breve a gente vai lançar a série aqui de Apocalipse, que você vai entender nas minúcias tudo isso. A estrutura do livro do Apocalipse também está na estrutura das festas anuais de Israel, começando com a Páscoa e indo até o Tabernáculos. Então, Páscoa, pães asmos, primícias, depois nós temos Pentecostes, depois nós temos ali as trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. A estrutura do livro do Apocalipse está também organizada de acordo com as festas anuais, da Páscoa até o Tabernáculos. É uma estrutura linda, então, do Apocalipse. E toda essa estrutura, ao interpretarmos o livro, ela deve ser considerada, ela deve ser levada em conta para fazermos uma correta interpretação. Quando aqui, eu quero abrir parênteses, quando aqui eu faço uma observação um pouco mais crítica da lição, eu não estou sendo maldoso, eu não estou querendo expressar um espírito crítico, tanto que existem muitos elementos do livro do Apocalipse que não temos definido. Os 24 anciãos, vou dar um exemplo que aparecem lá em Apocalipse capítulo 4. Eles são aqueles que ressuscitaram com Cristo e ascenderam com Cristo na sua ascensão aos céus, ou eles são 24 representantes dos mundos que não caíram em pecado? Existem bons argumentos para, então, nos posicionarmos dos dois lados, e aí eu poderia falar a respeito do cumprimento das trombetas, dos selos, e N situações a respeito dos próprios 144 mil, se é literal, se é simbólico, se os 144 mil são a grande multidão, a identidade da grande multidão, enfim, N situações que existem várias interpretações atribuídas e temos que ficar com aquelas que consideramos mais fiéis dentro de toda a estrutura do livro do Apocalipse. Então o autor, ele expressa a opinião dele em alguns pontos que eu posso expressar, obviamente, a minha opinião. Vou dar um exemplo aqui na lição de domingo. O autor entende que lá em Apocalipse 1, 12 e 13, eu quero ler esses dois versículos, ele entende que esses dois versículos falam do candelabro que aparecia no lugar santo. Eu já entendo que não. E eu vou mostrar aqui o porquê para você que está nos acompanhando. Apocalipse 1, versos 12 e 13 diz: E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Ele não vê um objeto com 7 tochas ou 7 velas. Ele vê 7 castiçais. É diferente. O objeto que você tem no lugar santo era um objeto com 7 hastes, com 7 tochas, representando então a obra do Espírito Santo. Aqui você vê 7 candeeiros ou candelabros, ou como diz aqui no versículo 12 da minha tradução, 7 castiçais. São 7 objetos e não apenas um, mas esse é um dos pontos. E continua, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem que está no meio dos 7 castiçais? Jesus Cristo glorificado. E o que representam então esses 7 castiçais? Está no versículo 20, mais para o final do versículo. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, as 7 igrejas, que são 7 igrejas literais da época de João, mas também representam 7 períodos da igreja cristã, desde a época de João, desde a época apostólica até os nossos dias, começando com Éfeso e terminando com Laodiceia, a igreja de Cristo está na terra. Antes de ascender aos céus, ele fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vemos aqui no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus cumprindo essa promessa. Ele está no meio do seu povo, e o seu povo está na terra. Nós não estamos no céu, nós estamos aqui na terra, a igreja está na terra. E quando Cristo ascendeu aos céus, ele fez uma promessa de estar conosco. Lá em Apocalipse
aliás, lá em João, no capítulo 14, ele faz uma promessa para os seus discípulos, não a respeito da segunda vinda dele, mas também da vinda do Consolador. Ele fala, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês através da vinda do Consolador. E depois ele faz a promessa, em João 14, 1 a 3, da sua volta. Mas lá no versículo 18, se eu não me engano, eu quero ler esse texto aqui, só para não ficar confuso este aspecto que eu estou comentando. João 14, então do verso 1 ao verso 13 ele faz a promessa da vinda dele, mas no verso 18 ele fala, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, dentro do contexto da vinda do Consolador, da vinda do Espírito Santo. Então Jesus se faz presente no meio do seu povo através do Espírito Santo. Ou seja, ele vai conduzir essa igreja militante para ser triunfante. Jesus está no meio da sua igreja. Jesus está no meio dos 7 castiçais de ouro. Ora, esses 7 castiçais estão na terra e não no céu. Então não pode ser uma referência ao lugar santo. Tem que ser uma referência ao pátio. Nós estamos aqui na terra. E Jesus, pelo Espírito Santo, está no meio da sua igreja. Agora, o lugar santo, ele vai aparecer apenas em Apocalipse 4, versículo 1. Apocalipse 4, 1 diz, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e não do céu, não era o céu que estava com uma porta aberta. Dentro do céu havia uma porta aberta. Que porta é essa? E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, a voz de Jesus glorificado, disse, sobe aqui. Ou seja, João estava na terra, agora em espírito, ele vai para o céu. Então em Apocalipse 1 ele não está no céu, no santuário celestial, no lugar santo, ele está na terra. A partir de Apocalipse 4:1, ele vai para o céu, no santuário celestial, no lugar santo. E o porquê eu posso afirmar que é o lugar santo? Agora sim nós veremos o candelabro do lugar santo. Olha só o verso 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas, é diferente de 7 candeeiros. Nós temos então agora um único objeto tendo 7 lâmpadas, é uma referência ao candelabro do lugar santo. Nós temos aqui também a referência ao incenso, Apocalipse 5, verso 8, mais para o final do verso, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, uma referência ao altar de incenso. Esse altar de incenso aparece também em Apocalipse 8, aqui no versículo 3, nós temos a referência ao altar de holocausto, no versículo 3 de Apocalipse 8, e uma referência ao altar de ouro, que é uma referência ao altar de incenso no lugar santo. Então, a partir de Apocalipse 4 e 5, lugar santo. E só a partir de Apocalipse 11 e 19, nós temos a abertura do lugar santíssimo, onde é vista a Arca da Aliança. Então, eu entendo e enxergo muito mais harmonia ao interpretarmos dessa forma. Então nós precisamos certamente estudar mais profundamente o santuário para compreendermos o livro do Apocalipse. Então é importante, antes de você se aventurar no livro do Apocalipse, onde se encontram todos os livros da Bíblia, mergulhar de cabeça no estudo do santuário, mergulhar de cabeça também no estudo do livro de Daniel, que serão importantes chaves de interpretação para o livro do Apocalipse. Obviamente, faça um bom ano bíblico, tenha em mente as histórias bíblicas e quando você for para o livro do Apocalipse, tudo fará mais sentido. E o autor, nesta semana, está trabalhando de uma maneira mais focada o livro de Salmos, como sendo também um livro que contém salmos que nos ajudam a compreendermos melhor as profecias do Apocalipse. É o que ele apresenta na lição de domingo, no parágrafo penúltimo, que diz: podemos aprender muito estudando os detalhes do templo do Antigo Testamento. No livro dos Salmos, encontramos uma verdade importante para entender alguns desses detalhes. Como o povo de Deus interagia pessoalmente com o templo. Então o livro de Salmos, ele contém vários salmos que eram cânticos que eram usados na liturgia do santuário. Tanto que, quando você vai para o Salmo, a partir do Salmo 120, é possível que na sua Bíblia, debaixo do que está escrito Salmo 120 ou capítulo 120, só um detalhe interessante, o livro de Salmos não pode ser dividido em capítulos, não é o capítulo 120 do livro de Salmos, é o Salmo 120 do livro de Salmos. É diferente, porque não é um livro inteiro e nós estamos dividindo este livro, são salmos compilados em diversos livros dentro do livro de Salmos, tanto que nós temos referências a livros
dentro do livro de Salmos. Então nós temos um livro, o livro de Salmos, com seções, que são livros com salmos, e nós temos salmos em cada um destes livros. E a partir do Salmo 120, nós temos aquilo que é chamado de cântico de romagem, ou cântico de peregrinação. Na minha Bíblia está escrito aqui, ó, cântico dos degraus. Por quê? No mínimo 3 vezes ao ano, todo israelita tinha que ir para o santuário. Na Páscoa, no Pentecostes e no Tabernáculos. Eles tinham que se dirigir ao santuário. E eles iam entoando estes cânticos de romagem, estes cânticos de peregrinação, porque eles estavam em peregrinação da cidade deles, que poderia ser lá para o norte de Israel, ou lá para o sul, oeste e leste, independentemente disso, eles iam cantando esses salmos. E por que de degraus? Porque nós temos Jerusalém no alto, tanto que quando as pessoas que vão para Jerusalém você tem que subir, dá até aquela pressão no ouvido, sabe? Quando a gente desce para o litoral e dá aquela pressão, subindo e descendo de Jerusalém, dá essa pressão no ouvido, Jerusalém está lá no alto. E o templo tinha degraus também para você chegar até o templo. Então eles iam louvando e entoando cânticos, os salmos, neste contexto de adoração do santuário. Então, se eu tenho que estudar o santuário para compreender o livro do Apocalipse, eu tenho que também estudar os salmos que estão relacionados com o santuário para entender o livro do Apocalipse. É aí a relação que o autor faz. Ok? Nós temos aqui a continuação do texto. Obtemos vislumbres de como Davi se envolvia com o santuário e seus serviços. E vemos a reação espiritual do povo de Deus ao que o Messias faria por eles. O santuário não apresenta apenas símbolos que nos ajudam a ver a Jesus, mas por meio dele, por meio do santuário, também podemos explorar as experiências pessoais daqueles que compreenderam o que Deus desejava ensinar por meio dos seus serviços. Assim, podemos tirar lições para nós mesmos em nossa própria experiência com o Senhor. Agora, a nossa experiência não é com o santuário terrestre, a nossa experiência é com o santuário celestial. E assim como os salmos expressam essas experiências, muitas vezes dramáticas, angustiosas, mas também de alegria, de júbilo, de regozijo, experiências com o Senhor relacionadas ao santuário, nós hoje, como adoradores, temos uma experiência com Deus no santuário celestial. E certamente somos seres humanos e nós temos experiências com Deus, experiências muitas vezes dramáticas, experiências alegres, e nós temos que enxergar nos salmos a nossa experiência, agora não mais com o santuário terrestre, mas com o santuário celestial, não mais com sacerdotes, mas com o sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então louvado seja Deus! É o que o autor traz aqui para lermos o Salmo 122. E diz assim o verso 1, alegrei-me quando me disseram, que também é um cântico de degraus, ou de romagem, ou de peregrinação, vamos à casa do Senhor. Então chegou o momento de irmos à casa do Senhor. Isso tem que se aplicar a nós hoje? Certamente, nós vamos ao santuário pela fé. Hebreus capítulo 4 deixa isso muito claro. Nós temos que nos achegar ao trono, junto ao trono da graça confiantemente, com alegria, louvado seja Deus. Muitas vezes aplicamos este versículo a irmos à igreja, mas nós temos que entender que o santuário é o santuário celestial. É claro que a igreja foi feita também santuário para a habitação do Espírito Santo. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, também fala que o nosso corpo é santuário do Espírito, no capítulo 6, mas nós temos que entender que o santuário celestial é o centro do plano salvífico de Deus, é o centro que deve ser da nossa adoração. Pela fé, devemos louvar a Deus, irmos a Cristo constantemente, confessarmos os nossos pecados, orarmos para recebermos diariamente o Espírito Santo e vivermos neste mundo uma vida de fidelidade ao nosso Deus. Se você gostou dessa explicação aí, deixa um amém, deixa os seus comentários. Se você quiser discordar de mim, você é livre para isso também, super respeito a sua opinião, mas é assim como eu enxergo e faz total harmonia, faz total sentido com todo o contexto do livro do Apocalipse. Uma grande bênção. Vamos para a lição de segunda, que tem como título Sobre o Monte Sião. Aqui entrando já em Apocalipse 14, a partir do versículo 1. Mas antes disso, eu quero trazer um entendimento a respeito dos selos. Nós temos o único que era digno de tomar o rolo que estava na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono,
é a visão do capítulo 5 do Apocalipse, e este livro está selado com 7 selos. E Cristo era o único digno de tomar este livro em suas mãos. Ou seja, de tomar a história da humanidade em suas mãos para dirigir essa história para que os propósitos de Deus se cumpram. Ele é o representante da humanidade. Então, a partir do momento que Cristo vai abrindo os selos, nós vamos vendo o desdobramento da história da humanidade numa determinada perspectiva, num determinado prisma. E quando nós chegamos no 6º selo, nós temos sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, a um grande terremoto. Aí certamente faz referência aos sinais de 1755, o terremoto de Lisboa, em 1780, que teve o escurecimento do Sol, a Lua aparecendo vermelha como sangue, em 1833, a queda das estrelas, e tudo isso alavancou o movimento milerita, impulsionou o movimento adventista. Então, o 6º selo está no contexto do movimento adventista, em que começou a ser proclamada com uma ênfase extraordinária a breve vinda de Cristo. Por isso que no 6º selo temos referências à volta de Jesus. Eu não enxergo no 6º selo a volta de Jesus, mas referências à volta de Jesus, porque o movimento adventista, neste contexto dos sinais naturais que aconteceram, então nós tivemos aquela proclamação com força e poder da brevidade da vinda de Cristo, e certamente hoje ainda temos que proclamar com tal ênfase a breve volta do Senhor. Mas o versículo final do capítulo 6, que apresenta os selos, e apresenta aqui o 6º selo, faz uma pergunta significativa para nós. Apocalipse 6, versículo 17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá passar pela grande tribulação? Quem poderá estar em pé diante de Deus? Quem poderá suportar a vinda do Senhor? Essa pergunta ela é respondida em Apocalipse capítulo 7. E no capítulo 7 nós temos a visão dos 144 mil, aqueles que são selados das tribos de Israel. Se esse número 144 mil, eu não quero entrar em tantos detalhes, porque a gente teria que gravar certamente um outro vídeo ou até uma série sobre este conteúdo, mas eu quero ser bem objetivo. Quer seja os 144 mil literais ou simbólicos, o ponto é, versículo 4 do capítulo 7. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Onde eles foram selados? Verso 3. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então o selo do Deus vivo, ele é colocado na testa dos 144 mil. Então Deus, em Apocalipse 7, está retendo os ventos para que o povo dele seja selado, para que quando Deus soltar os ventos, ou seja, os eventos finais aconteçam, e será uma sucessão de eventos até a volta de Jesus, nós tenhamos os 144 mil selados, que são a resposta para Apocalipse 6,17. Quem poderá permanecer? Quem poderá subsistir? A resposta é os 144 mil, aqueles que foram selados por Deus, ok? Quando então vamos para Apocalipse 14, do verso 1 ao verso 5, que é o texto que a lição traz aqui de segunda-feira, nós temos uma ampliação desse entendimento e dessa compreensão. Olha só que interessante. Apocalipse 14, verso 1 ao verso 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e o Monte Sião aqui pode ser, quem sabe, uma referência à Nova Jerusalém. Então nós temos em Apocalipse 13 um falso sistema de adoração, a besta que emerge do mar, que é o papado, a besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos, a formação da imagem da besta, que é a união religiosa, política, poderes religiosos encavalando os poderes civis, o protestantismo apostatado na América do Norte encavalando o poder civil norte-americano para emitir um decreto que vai contra a lei de Deus, que vai contra o povo de Deus, que vai oprimir o povo de Deus. Assim como nós temos lá em Daniel capítulo 3, uma imagem que é feita por Nabucodonosor, um decreto que é emitido para que todos adorem aquela imagem, mas nós temos um povo fiel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, um remanescente. De igual forma, nós temos um falso sistema de adoração apresentado em Apocalipse 13, mas nós temos um remanescente fiel a Deus dentre todo este contexto turbulento de um sistema falso, global,
um falso sistema de adoração. Quem são eles? Os 144 mil. Eles são triunfantes, eles estão com Cristo sobre o Monte Sião. Eles são vitoriosos contra todo esse sistema falso de adoração. E diz, e com eles 144 mil. Olha agora, que em suas testas, lembra que o selo de Deus, do Deus vivo, lá de Apocalipse 7, foi colocado na testa, e em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Ora, os 144 mil, eles têm então o selo do Deus vivo, e o selo do Deus vivo é o nome de Deus. Isso é muito significativo. E continua o texto, né? Do verso 2 ao verso 5, a gente já vai comentar um pouquinho mais sobre essa questão do nome. Mas vamos avançar aqui do verso 2 ao verso 5. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Olha agora, estes são os que não estão contaminados com mulheres, eles não se contaminaram com todo esse falso sistema de adoração, porque são virgens, a fé deles é genuína, é verdadeira. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. São aqueles que estarão vivos quando Jesus Cristo voltar. São os primeiros a serem colhidos. Obviamente, depois Cristo ressuscita os demais mortos e são colhidos também para o celeiro celestial. Mas eles são os primeiros a serem colhidos quando Jesus voltar. E o verso 5 diz o quê? E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então eles são genuínos, são verdadeiros, eles não têm mácula, eles não têm culpa. Ou seja, eles venceram o pecado. E aqui eu quero trazer o Salmo 15 e o Salmo 23 para ampliar quem poderá habitar no santuário de Deus, quem poderá estar no tabernáculo. É o questionamento do Salmo 15 e do Salmo também 24. Diz assim, Salmo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, aquele que guarda os teus mandamentos e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, ou seja, esse tipo de agiotismo, buscar interesses mundanos e terrenos no detrimento do prejuízo de outro, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. E nós temos aqui no Salmo 24 também algumas descrições a respeito destes. Vamos ler aqui a partir do versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, quem são os únicos que estarão habitando juntamente com Cristo, aqueles que estarão juntamente com Cristo no céu, no santuário? Quem são eles? Aqueles que refletem perfeitamente o caráter de Cristo. E aqui vem um ponto muito importante, um ponto um pouquinho mais sensível que eu gostaria de apresentar para vocês. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós questionamos: como eu poderei ser salvo? Mas quando olhamos para a vida de Cristo, eu posso questionar: como eu posso me perder? O que isso significa? Que eu não posso atribuir a mim um juízo nem negativo e nem positivo. Se eu olhar para mim e falar assim: eu estou completamente perdido, onde está a fé em Cristo Jesus? Onde está a justiça de Cristo? Onde está o mérito de Cristo? Agora, se eu olhar para mim e atribuir sobre mim mesmo um juízo: eu sou justo, eu sou perfeito, eu não tenho pecado ou algo do tipo, significa que você está muito longe, significa que eu estou muito longe de Jesus.
Porque quanto mais perto de Jesus estamos, mais pecadores nos sentimos, mais dependentes da sua graça somos. Menos confiantes em nós mesmos nós seremos. O orgulho será lançado no pó. A humildade deve vir, a completa dependência de Cristo deve vir. Então nós não devemos fazer de forma alguma um juízo próprio, nem positivamente, nem negativamente. Nós temos que olhar para Jesus. Então, olhando para Jesus, para a sua vida perfeita, para o seu caráter perfeito, para o seu sacrifício perfeito, para um poderoso Salvador e intercessor, eu tenho que me apoderar da justiça de Cristo, do perdão dele, e ser declarado pelo Pai através de Cristo. O Pai olhará para mim através de Cristo e vai me declarar justo. Mas não apenas isto, Cristo quer viver agora em mim. Ele não quer apenas me declarar, ele quer me fazer justo. É aquilo que chamamos então de justiça imputada, acreditada, ou seja, o caráter de Cristo é imputado a mim, o caráter de Cristo é acreditado a mim. Eu sou pecador, o meu caráter é defeituoso, eu sou culpado diante de Deus, mas a vida de Cristo substitui a minha vida. E louvado seja Deus, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Justificação pela fé e perdão é a mesma obra. Perdão é contrário de culpa. Mas Deus não quer apenas nos perdoar, Ele quer também viver em nós através do Espírito Santo, Jesus vivendo em nós. Nós devemos permanecer em Cristo e Cristo em nós. De que maneira? Pela submissão da nossa vontade a Deus. E assim o Espírito Santo vai nos guiar, o Espírito Santo vai nos conduzir. E por amor a Deus guardaremos os seus mandamentos e mortificaremos diariamente a carne, o eu, o pecado, os pensamentos e desejos pecaminosos para que Cristo viva em nós. Essa é a justiça comunicada. E essa é a justiça pela fé. É a justificação pela fé e a santificação pela fé. Aqueles que aceitarem toda esta obra que é expressa em Apocalipse 14:12, certamente serão parte, neste contexto, dos 144 mil. Eles poderão cumprir o Salmo 15 e o Salmo 24 e estarem em pé, juntamente com Cristo no seu tabernáculo, no seu santuário, obviamente no céu, no santuário celestial. Por quê? Porque eles refletem perfeitamente o caráter de Cristo. Eles não têm mácula, não se achou engano, mentira na boca deles, eles são imaculados. Esse texto ele faz referência a Sofonias, lá no capítulo 3, esse texto aí de Apocalipse 14, verso 5, faz referência a esse texto de Sofonias, capítulo 3, no versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. E por que eles não proferirão mentira? Porque eles seguem o exemplo de Cristo, assim como Pedro ele fala. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que não se achou engano na sua boca, não se achou mentira. Nós devemos ser imaculados diante do trono de Deus. Deus é poderoso para nos guardar, para nos livrar do pecado, para nos declarar justos e nos transformar em pessoas justas para estarmos de conformidade com a lei de Deus. A verdade é, ninguém será salvo por guardar os mandamentos de Deus. Somos salvos pela fé em Cristo, mas ninguém será salvo sem guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, todos aqueles que têm uma fé genuína em Cristo estarão de conformidade com a lei de Deus que expressa o seu caráter. Então a sua justiça perfeita é a nossa única segurança para estarmos de pé diante do trono de Deus. Assim como 144 mil, assim como o Salmo 15 e o Salmo 24 expressa. Quem? Aqueles que refletem o caráter de Cristo. Vamos para a lição de terça, que tem como título A Lei em Nosso Coração. Essa lição ela está muito rica de elementos, talvez a gente se demore um pouquinho mais, mas eu acredito que você está gostando. Pode ser que a gente extrapole um pouquinho do tempo, mas eu quero aproveitar essa lição para trabalhar alguns pontos muito importantes. A lição de terça, que tem como título A Lei em Nosso Coração, vem falando que a lei de Deus, ela expressa a glória de Deus. A lei de Deus expressa o caráter de Deus. O que é a glória de Deus? É o seu caráter. E o seu caráter é expresso nos mandamentos. A lei de Deus, ela expressa toda a vontade de Deus e ela expressa o caráter de Deus. A gente poderia citar aqui o Salmo 19, Romanos 7, Romanos 13, 8 a 10.
São muitos textos que expressam que a lei de Deus, ela revela e expressa o caráter de Deus. E é interessante que os 144.000, eles têm o nome do Pai na testa. O selo do Deus vivo é o nome do Pai. Algumas traduções dizem o nome do Pai de seu Filho, ou o nome do Pai do Cordeiro. Ou seja, é o caráter de Deus. Os 144.000 expressam, revelam o caráter de Deus. A lei escrita no coração. Isso significa que eles amam como Deus ama, eles são justos como Deus é justo, eles são misericordiosos como Deus é misericordioso, eles se submeteram a Deus, a sua vontade, assim como Cristo submeteu a sua vontade ao Pai. Leia depois João 5,30, João 6,38, João 8,28. Constantemente Jesus está falando, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. No Getsemane, Pai, se possível afaste de mim este cálice, o cálice ali era a ira de Deus, contudo seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Assim, de igual forma, não estamos aqui para fazermos a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou, que é Cristo. Então, assim como Cristo dependia do Pai, assim devemos depender de Cristo. Assim como Cristo não veio fazer a sua vontade, mas a do Pai, não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por amor, João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E quando vamos para a temática de selo no livro do Apocalipse, se eu perguntar para você agora, qual é o selo de Deus no livro do Apocalipse? Geralmente os adventistas respondem assim, o selo de Deus no livro do Apocalipse é o sábado. Mas, preste bem atenção, não estou falando que não é, mas vamos trabalhar um pouquinho melhor essa resposta aqui. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 3, o selo do Deus vivo é colocado na testa dos 144.000. Apocalipse 14:1, o selo é o nome. Então o que é o selo? É o nome, é o caráter de Deus. Quando vamos para Efésios capítulo 1, versículo 13, o Espírito Santo é chamado de selo também. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Quando vamos lá para Isaías 8,16, a lei é chamada de selo. E quando vamos para a lei e analisamos os 10 mandamentos e entendemos as características de um selo no contexto do Oriente Médio, tanto lá no Egito, depois na Mesopotâmia também, um selo ele tinha 3 características: nome, função e domínio. E o único dos 10 mandamentos que nós encontramos o nome do Senhor, que é o Senhor em caixa alta, que é o tetragrama sagrado, YHWH, encontramos a função de Deus, o Criador, e o seu domínio, os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, é o 4º mandamento. Então, a Bíblia chama de selo o quê? O nome de Deus, que é o caráter dele, o Espírito Santo e a lei de Deus. E no cerne da lei nós temos o sábado, o 4º mandamento. Qual é a relação entre o Espírito Santo, qual é a relação entre o nome e o caráter de Deus, o Espírito Santo e a lei? Sabe qual é? É expressa ali em Hebreus, no capítulo 10, versos 16 e 17, e também em Hebreus 8, olha só o que diz, qual é a relação entre a lei, o Espírito e o nome de Deus, que é o seu caráter. Qual que é a relação entre essas 3 coisas? Olha só que significativo isso, que interessante, para você dar uma resposta com mais propriedade a respeito de quando te perguntarem o que é o selo de Deus. Olha só, vamos começar aqui com Hebreus 8, a partir do verso 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. O que é a aliança, a nova aliança? Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Nós temos aqui também em Hebreus 10, versos 16 e 17 o seguinte. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então a nova aliança no sangue de Cristo, a aliança que é mais antiga do que a antiga aliança, porque é o pacto eterno, é o concerto eterno entre o Pai e o Filho, de que se a humanidade caísse em pecado, Cristo seria o fiador, e quando Cristo exclama e fala na cruz do Calvário, está consumado ou está feito, é o pacto entre o Pai e o Filho. Está consumada essa aliança, eu cumpri a aliança.
Eu sou o fiador, eu sou aquele que pagou o preço no lugar da humanidade. Eu sou o seu substituto. Se apodere desta verdade em nome de Jesus. E a nova aliança qual é? Deus escrevendo a lei em nosso coração. Ora, é o Espírito Santo, quando eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, é o Espírito Santo que escreve a lei no meu coração e a lei expressa o caráter de Deus, que é o nome dele. Então o selo de Deus são essas três coisas. E num contexto escatológico, quando o sábado se tornar um sinal de prova, o sábado será um sinal, será uma evidência exterior de que no meu coração está escrita a lei de Deus, que eu reflito o caráter de Deus e que eu sou cheio do Espírito Santo. Ou seja, todos aqueles que, neste contexto escatológico, preste bem atenção nisso, neste contexto dos eventos finais, quando o sábado se tornar um ponto de prova, ou seja, quando for emitido lá nos Estados Unidos um decreto dominical e o sábado, o quarto mandamento, se tornar um sinal de prova, aí sim o sábado se torna um sinal exterior de que eu recebi o selo de Deus, ou seja, o Espírito Santo domina 100% a minha vida, ele escreveu a lei de Deus em meu coração e eu reflito o nome de Deus, a glória de Deus, eu reflito certamente o seu caráter. Então, é um texto muito rico para nós comentarmos. Moisés pede para ver a glória de Deus lá em Êxodo, Êxodo 33, 18 a 23, 34, 1 a 7. Nós temos aqui esses textos falando que Moisés queria ver a glória de Deus e Deus revela o seu nome, Deus revela o seu caráter, a sua benevolência, a sua misericórdia, a sua santidade, a sua justiça. Então o nome de Deus, a glória de Deus certamente é o seu caráter. Então o selo de Deus tem a ver com isso, ok? O selo que os 144 mil. E temos que nos esforçar para sermos parte dos 144 mil. Não é a questão assim de apenas uma aceitação. Nós temos que suar até o sangue, dia a dia tomarmos decisões para sermos parte deste povo, para nos apegarmos a Cristo como a nossa única segurança de salvação e refletirmos o caráter de Deus neste mundo. Quando nós falamos que os 144 mil, ou aqueles que estarão vivos, num contexto escatológico e final, proclamando o último convite divino para toda a humanidade, este último convite, este último apelo, sabe o que é? É a revelação da glória de Deus, do caráter de Deus através do seu povo. Nós estaremos estendendo para a humanidade um convite salvífico de perdão e poder, um poder transformador. Você pode receber o perdão por mais pecador que você seja. Você pode receber o poder e mudar a sua vida, Deus mudar a sua vida completamente. Este convite deve ser revelado em nossa vida e nós devemos proclamar de uma maneira condizente, coerente com aquilo que nós vivemos. Essa proclamação não deve ser da boca para fora, mas deve vir de um coração certamente regenerado pelo Espírito Santo. O último parágrafo da lição de terça diz: o nome de Deus é seu caráter. A lei é uma transcrição de seu caráter. Os que estão no Monte Sião amam o Senhor. Esse amor se manifesta na obediência à lei de Deus. Louvado seja Deus por essa expressão. Nós temos aqui então a lição de quarta, que eu serei um pouco mais objetivo por questão de tempo aqui da recapitulação, que vem trabalhando o Salmo de número 5. No Salmo 5, Davi, ele apresenta o contraste entre os perdidos e os redimidos. E a gente pode ver esse contraste no livro do Apocalipse também. Então vamos lá para o Salmo 5, só para compreendermos um pouco mais a lição de quarta-feira. Eu quero ler o versículo 6 que diz: destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então, como nós temos lá em Apocalipse 14, os 144 mil, que não se achou engano na boca deles, nós temos aqui um povo ímpio, aqueles que habitam sobre a terra, como diz Apocalipse 13, que possuem língua fraudulenta, mentirosa, enganosa. E neste contexto escatológico teremos apenas duas classes. Todo o caráter será desenvolvido ao máximo. Se a gente pega mais para o final de Apocalipse 14, a partir do verso 14 até o verso 20, nós temos que a terra, a seara da terra amadureceu, tanto os grãos como a uva. Ou seja, a uva uma representação dos ímpios e os grãos sendo uma representação do povo de Deus. Ambos estão maduros, ou seja,
todo o caráter foi desenvolvido ao máximo semelhante ao de Deus, ao máximo semelhante ao de Satanás. Então nós temos, nestes dois contextos, o caráter maduro, completamente desenvolvido. Duas classes, um contraste, como apresenta aqui o Salmo 5, entre os perdidos e os remidos. E nós temos aqui no versículo 7 uma atitude de adoração de Davi. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, pelos méritos de Deus, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. E vem trabalhando então a lição a respeito do temer a Deus, que é a mensagem da primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, a partir do versículo 6, que diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Agora, verso 7, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O que seria o temor do Senhor? Muitos entendem que o temor do Senhor é guardar os mandamentos. Mas quando nós vamos lá para Eclesiastes, capítulo 12, olha só que interessante, Eclesiastes 12, versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o resumo é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Muitos entendem, temei a Deus é guardar os seus mandamentos, mas aqui o texto está falando que são duas coisas, temer a Deus e guardar os mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Por quê? Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então nós temos três elementos. Temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque Deus trará juízo a toda a obra. São os mesmos elementos que encontramos lá em Apocalipse 14, versículo 7. Nós devemos temer a Deus, dar glória a Ele, porque é chegada a hora do seu juízo. São os mesmos elementos aqui de Eclesiastes 12, 13 e 14. Eu posso fazer então um paralelo. Temer a Deus com temer a Deus, guardar os seus mandamentos com dar glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo, porque Deus trará juízo, juízo, juízo. Então a pergunta surge, o que é temer a Deus? Quando eu vou lá para Êxodo, olha só que interessante isso daqui, Êxodo capítulo 20, depois daquela teofania, daquela manifestação divina, o monte fumegava, trombetas, Deus proclamando os 10 mandamentos com uma voz certamente poderosíssima, relâmpagos, vozes, trovões, o monte estremecendo, e o povo viu toda aquela cena e ficou com medo, temeu, e temor é ter medo, o povo de fato estremeceu. Teve aqui uma declaração muito significativa para nós, aqui em Êxodo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, porque eles estavam com medo. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, olha agora, não temais, Deus veio para vos provar, olha agora, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O que é esse temor que nós devemos ter em nosso coração, que nós devemos proclamar na primeira mensagem angélica? É o seguinte, nós devemos ter a certeza e o pensamento da presença constante de Deus na nossa vida. Tanto que o livro de Provérbios fala que o temor do Senhor, e eu quero ler aqui Provérbios capítulo 1, o que é o temor do Senhor? Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, se eu tiver a certeza da presença de Deus na minha vida, onde quer que eu vá, quer seja no trabalho, em casa, no banheiro, no escritório, em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer lugar da minha existência, nos pensamentos, nos sentimentos cultivados, em coisas que não encontram um eco numa ação exterior, mas estão aqui dentro, Deus se faz presente.
e Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então nós devemos ter este temor no nosso coração. Deus se faz presente. Assim como o povo teve a visão de Deus ali no Monte Sinai, e Moisés falou, não temais, Deus não veio para destruir vocês, mas para que vocês tenham temor dele, ou seja, que ele se faz presente. Para quê? Para que vocês sejam fiéis a Deus, para que vocês possam discernir o certo do errado e tomarem a decisão por aquilo que é certo. É igual quando eu falo para o meu filho, filho, papai sempre se faz presente, quer eu esteja presente fisicamente ou não. Não faça isso, se você fizer isso haverá consequências. Daí eu vou embora. Daí meu filho fica com aquilo na cabeça. Papai se faz presente. Se eu fizer isso de errado, eu tenho essas consequências. Mas se eu fizer o certo, tudo certo. Eu estarei obedecendo o papai e eu obedeço o papai porque eu amo o papai. Eu sei que ele quer o melhor de mim. Ele sempre quer o melhor de mim. Então eu não farei o que é errado. O que meu filho tem na cabecinha dele, no coraçãozinho dele? O temor a mim que sou o pai. Não no sentido de ter medo, porque ele conhece o meu caráter, mas ele sabe que se ele fizer o errado, haverá consequências. E nesse sentido, haverá um medo. Um medo no sentido, calma aí, eu não quero colher o mal. Eu não quero seguir nesse caminho de morte, de pecado. Eu amo a Deus, então eu vou discernir o certo do errado e fazer aquilo que é certo. Eu vou ser sábio. Eu preciso ter o temor do Senhor no meu coração. E o temor do Senhor em meu coração me levará a guardar seus mandamentos, a viver uma vida para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, no contato com as pessoas, na tolerância, no suportar, de dar suporte uns aos outros. E aí o tema é um pouco mais amplo e eu não tenho tempo para trabalhar tudo isso, mas é isso, temer a Deus te leva a guardar os mandamentos. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo, teremos que prestar contas daquilo que temos feito por meio do corpo, da nossa mente diante do nosso Deus, confiando que Deus é justo, que Ele é gracioso, Ele é misericordioso, que Jesus já fez tudo o que Ele fez por nós e tem feito por nós. Devemos confiar em tudo isso, mas nós devemos ter a certeza de Deus não se zomba. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós iremos colher. Então o temor de Deus deve estar em nosso coração. Há um livro chamado Eventos Finais, em que Ellen White escreve como que Enoque andou com Deus. E Enoque é um tipo do remanescente, Enoque é um tipo dos 144 mil. Como que ele andou com Deus? Enoque foi trasladado da terra sem ver a morte, os 144 mil de igual forma. Como que Enoque andou com Deus? Os 144 mil também devem andar com Deus. Como que ele andou? Ela diz, ele habituou a mente e o coração de que ele estava sempre na presença de Deus. Ou seja, ele tinha no coração o temor do Senhor. Para quê? Para não pecar contra Deus. Então, muitas vezes, nós caímos em pecado porque viramos as costas para Deus, assim como Caim virou as costas para Deus e saiu de diante da face do Senhor. Nós não podemos ser como Caim, nós temos que estar diante da face do Senhor, assim como Abel, e oferecermos a Deus um sacrifício vivo, que é a nossa vida, vivermos para a glória de Deus, vivermos de conformidade com o caráter de Deus, de justiça, de santidade e obediência. Louvado seja Deus por isso. Você aceita isso na sua vida? Ter o temor do Senhor, habituar a sua mente de que você está sempre na presença de Deus, e Deus, pelo Espírito Santo, te dará sabedoria para discernir o certo e errado e te dará poder para fazer aquilo que é certo, para guardar os mandamentos e viver uma vida para a glória do nosso Deus. Então a lição vem trabalhando essa temática e que coisa linda, né? Eu estou aprofundando um pouquinho mais, mas é o que a lição vem apresentando. Antes de partirmos para o fim, eu não poderia deixar de apresentar estes materiais aqui para vocês. A Grande Controvérsia é uma tradução, sim, fidedigna do livro O Grande Conflito, do inglês The Great Controversy Between Christ and Satan. É uma tradução fidedigna, maravilhosa, é um livro completo, não é condensado, e nós estamos com uma promoção de que ele está por apenas, não é... Você está ouvindo certo o que eu vou falar aqui. Ele está apenas por R$ 4,99. Você ouviu isso? R$ 4,99. Então entre em contato conosco para adquirir caixas e fazer evangelismo no seu bairro, para sua família. É uma grande bênção. E outra, nós não estamos aqui para competir com a igreja. Pregar o evangelho não é competir. Pregar o evangelho é competir comigo mesmo. Entende isso? O meu maior inimigo é o meu eu.
Nós queremos que o evangelho seja levado a todo mundo. Apocalipse 14 tem que ser levado a todos os que habitam sobre a terra, e este material certamente será um grande instrumento nas mãos de Deus para preparar um povo para a sua breve vinda. E temos este livro também, que é o Desejado de Todas as Eras, que é uma tradução do Desejado de Todas as Nações, The Desire of the Ages, que é o título original em inglês. São livros de Ellen White, e esse aqui também está em promoção. É um dos livros mais lindos já escritos por Ellen White e que eu conheço depois da Bíblia. Para mim, esse é o livro, O Desejado de Todas as Eras. Apenas R$11. Livro com ilustração, bem diagramado, texto original, fidedigno, não tem nada aqui de pedra de tropeço, coisinhas pequenininhas para manipular e enganar. Isso é tudo mentira, ok? Nós estamos aqui com material sério, o nosso trabalho é sério diante de Deus. Nós não estamos aqui brincando, o nosso trabalho é sério diante de Deus. E nós queremos que este livro seja seu, que você entre em contato, adquira caixas também. Eu tenho feito isso com a minha família. Eu tenho aproveitado essa promoção, adquirido caixas para realizar, eu e os meus filhos, a minha esposa, aqui na região, evangelismo com a minha família. Aproveite esta oportunidade também. Quando e em qual lugar do planeta Terra você vai ter esse livro por R$5, R$4,99? Fala para mim. Esse livro aqui por R$10,99. Isso é um milagre. Então nós temos doadores, apoiadores que fazem com que o preço do livro vá lá embaixo. Nós temos sangue sendo suado aqui, nós temos sacrifícios, nós não estamos, repito, brincando, nós estamos levando tudo muito a sério, e eu espero que você participe conosco, entre em contato, adquira este material, para que você possa se unir a nós em espalhar esses livros como folhas de outono para todo mundo. A lição de quinta-feira vem trabalhando sobre o Salmo 51, que tem como título a lição, Ensinar aos transgressores os teus caminhos. E vem falando a respeito de que Davi suplicou a Deus que o seu pecado fosse perdoado, de que o Espírito Santo não fosse retirado dele, para que então ele pudesse ensinar os transgressores os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Vamos ler isso lá no Salmo 51, e a gente vai partir aqui para o fim. Vamos ler aqui o versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Olha agora, então nós temos uma obra de perdão, de consagração, Davi suplicando para ser novamente cheio do Espírito, para que Deus o perdoasse do pecado dele com Betseba, e ele tivesse uma vida regenerada, restaurada, consagrada, para que fizesse o quê? Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Então é o que eu comentei numa lição passada, primeiramente consagração e depois missão. Então 144 mil consagrados a Deus são grandes voluntários missionários, que os leva a se consagrarem mais ainda, que os leva à missão. O verdadeiro reavivamento te leva à reforma, a verdadeira consagração te leva à missão. Se você pensa que está consagrado diante de Deus, mas você é inativo missionariamente falando, na sua casa, no seu bairro e etc., é um ledo engano. Não existe consagração genuína sem missão. Então você se consagre e a consagração genuína vai te levar à missão. A fé genuína vai te levar às obras. O reavivamento genuíno vai te levar à reforma. Então, o perdão vai te levar ao poder. A justificação pela fé vai te levar à santificação pela fé. Não é uma coisa ou outra, uma coisa e outra. E os 144 mil, então, assim como Davi, pecadores restaurados, pecadores regenerados, pecadores transformados, agora proclamarão as 3 mensagens para todo mundo, o Evangelho eterno. Então, quando uma pessoa é regenerada, Ellen White fala aqui no Caminho a Cristo, que é um outro livraço, temos este livro aqui também,
com o título Felicidade Plena, se você quiser adquiri-lo. É um livro que custa aqui, se eu não me engano, R$3, R$4. Só para vocês terem ideia do quão barato esse material tá, né? É um livro, quem sabe, dessa espessura, com um valor em relação ao tamanho dele de R$3, R$4, em comparação a esse material que está por R$11, esse aqui A Grande Controvérsia por R$5, ou seja, está de graça, né? Ellen White fala aqui no Caminho a Cristo: tão logo uma pessoa aceita Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria que seu Espírito produz, será impossível nos contermos. Se já provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Como Filipe, ao encontrarmos o Salvador, convidaremos outros para a sua presença. É igual aqueles 2 ex-endemoniados de Decápolis. Eles queriam seguir a Cristo de qualquer forma, mas Jesus deu uma outra missão para eles. Vão e compartilhem o que o Senhor fez na vida de vocês, como o Senhor tratou vocês. E eles saíram pregando o Evangelho por toda Decápolis, falando que eles eram ex-endemoniados e o Senhor os havia restaurado. É desse tipo de testemunho que o mundo está tão carente, de pessoas que experimentam, ouvem, veem coisas a respeito do Salvador, experimentam de fato uma vida regenerada e são grandes missionários, como esposa, marido, como pai, como mãe, como vizinho, como amigo, como membro de igreja. Nós temos algo para falar, somos testemunhas, e se somos testemunhas, temos que proclamar o Evangelho. A lição de sexta, e aqui na lição de sexta eu quero fazer algo, até anotei aqui para não esquecer. Escreve aí nos comentários qual salmo você se deleita constantemente. Então, qual é o seu salmo preferido? Às vezes você tem mais de um, mas escreve aí nos comentários. Pastor, eu amo o Salmo 23. Eu amo o Salmo 91. Eu, particularmente, eu amo o Salmo 119. É um salmo maravilhoso, é um salmo muito rico de informações. Tem outros salmos que eu amo também, que eu gosto bastante. Mas escreve aí nos comentários qual salmo você se deleita, né? Em ler e reler. Qual salmo é esse aí? Escreve para mim aí. O texto aqui, para finalizarmos, de Ellen White, também no Patriarcas e Profetas, ela vem comentando um pouquinho o livro de Salmos, que é interessante finalizarmos com essa compreensão. Os Salmos de Davi passam por uma série completa de experiências, desde as profundezas da culpa consciente, como a gente pode ver aqui no Salmo 51, e da condenação própria, até a fé mais sublime e a mais exaltada comunhão com Deus. E aí a gente poderia citar inúmeros salmos. O registro de sua vida declara que o pecado traz apenas vergonha e tristeza, mas que o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundidades, e que a fé erguerá a pessoa arrependida para que participe da adoção dos filhos de Deus. De todas as promessas contidas em sua palavra, esse é um dos mais fortes testemunhos da fidelidade, justiça e misericórdia de Deus em sua aliança. Então, se você aceita toda esta mensagem que trabalhamos, de refletir o caráter de Deus, a glória de Deus, de ser esse espelho que tem cunhado no coração a lei de Deus, a cruz de Cristo, uma vida de amor, de serviço, de abnegação, e quer ser uma luz para os corações ao seu redor, escreve aí nos comentários: pastor, eu aceito este chamado. Faça isso de uma maneira simbólica. É claro que você não precisa escrever isso, mas expresse de alguma forma, se coloque em pé, ou se derrame em oração neste momento, se prostra de joelhos perante Deus, agradeça por todo o plano, por toda a verdade sublime que Ele tem te revelado, pela misericórdia que Ele tem tido na tua vida. Nós temos só a agradecer a Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele tem feito para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e assim finalizaremos mais um Lições para a Eternidade. Vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, pelo dom da vida. Graças te damos, ó Pai, por todas as tuas bênçãos. Rogamos a Ti que transforme o nosso caráter para refletirmos o caráter de Cristo, refletirmos a Tua glória. Abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando, que eles possam mergulhar no estudo do livro do Apocalipse, que eles possam conhecer mais a Jesus, a revelação de Jesus e sobre Jesus, e terem um relacionamento íntimo com o Senhor. E assim possamos fazer parte dos 144.000, proclamarmos com poder as 3 mensagens angélicas e vermos em nossa geração Jesus voltando com poder e glória. Dá-nos a Tua paz e companhia, uma semana abençoada em Tua presença. É o que pedimos e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ter permanecido até aqui, neste estudo maravilhoso. Sem dúvidas foi, de toda esta lição e trimestre, foi a lição mais sublime, eu considero, foi um estudo riquíssimo. Então deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus contatos nas redes sociais para que mais pessoas possam ouvir a mensagem de Deus para este tempo. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal na lição da Escola Sabatina. IAG, juntos avançaremos.